Capítulo 22. Os que dormem. E nesse capítulo nós vamos ter todos os trabalhadores já em outro ambiente. Então, aquele primeiro ambiente do capítulo anterior, havia movimentação das entidades que não se reconheciam como desencarnados, mas que estavam ali naquele processo de despertar. E desta vez, eles estão em outro ambiente que André descreve como pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Ele também percebe um fenômeno, à medida que eles vão adentrando aqueles pavilhões, luzes diminuem progressivamente. E ele vai descrever que também aquele ambiente tem sombras, se faz mais denso que o ambiente anterior. Ele fala, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Todos se mantêm em silêncio, os operários. Só Alfredo fala, mas de uma forma muito discreta. André Luiz vai falar, tudo isso me dava a impressão de haver penetrado num cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Esses pavilhões guardavam pessoas e cooperadores que se movimentavam. Estamos no centro dos pavilhões, aqui se recolhe irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000, quase 2.000 pessoas. Ali irmãos adormecidos, desencarnados e adormecidos. Tinha também numerosos cooperadores que iriam ajudar naquela assistência daquela noite. E André vai descrever, ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham semblante horrendo, eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilas. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Então, aquelas filas de leitos com desencarnados em sono profundo. Ele vai descrever, não podemos atender a todos. Aqui se encontram cerca de 2.000, para ser mais preciso ele coloca 1980, mas só 400 são suscetíveis de próximo despertar. E além do que, falta também pessoal adestrado para esse auxílio. Então, ali se movimentavam só 80 auxiliares para aquele grupo de quase 2.000 pessoas. E o ideal seria que cada um desses 80 auxiliares tivesse que atender no máximo 5 doentes por vez. E porque eles perguntaram, e os demais, como seriam, né? Como estariam sendo
atendidos, ele fala, vão receber alimentos e medicação mais densas uma vez por dia. E André fica muito curioso e se aproxima das entidades que estão ali naqueles leitos e ele fala: identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular, os movimentos respiratórios, mas se encontravam em extrema rigidez de membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim, levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei: explica-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? O instrutor sorriu e falou: este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo. Alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Também as criaturas que perseverarem em negação deliberada e absoluta, que nada veem além da carne nem desejam qualquer conhecimento espiritual, eles são tidos como embriões, fetos da espiritualidade, dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Mas virá dia em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Ele vai falar que a fé sincera é a ginástica do espírito, quem não as exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. E ele vai finalizar com um administrador movimentando um aparelho de sinalização. Mas antes ele vai falar, com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ondas de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Então, todo aquele movimento de socorro era para que parte daquelas pessoas, aquela imensidão de leitos que se faziam presente, em torno de 2.000 leitos, 2.000 entidades ali em sono profundo, despertariam e estariam em condições de despertar no máximo 400. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondoso, respondeu: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Maravilhoso esse capítulo.